Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História, e como eu sempre digo, criei esse espaço como um lugar de debate sobre algumas ideias, análises, proposições e provocações que eu coloco aqui. Como espaço de debate, mais importante sempre a sua opinião. Se ao final do vídeo você tiver algo a acrescentar, a criticar, a questionar, não deixe de fazê-lo nos comentários, eu respondo a todos. Se você gostou desse vídeo, tem gostado dos nossos vídeos, não deixe de curtir, é muito importante que você aperte o polegar para cima. E se você gosta dos vídeos que a gente tem lançado com uma periodicidade semanal, por favor, não deixe de se inscrever no canal. Basta apertar em inscrever-se que você vai receber as notificações. A ideia desse vídeo é a gente primeiro traçar um quadro do que é isso, como a gente tem votado, ser pretensiosamente, me perdoem, um pouco didático, para mostrar como esses legislativos funcionam, como, infelizmente, a gente, como sociedade, os enxerga e não os entende, e como isso se reflete na composição desse parlamento, que tem muito pouco a ver com a realidade de fato do povo. Então a gente vai começar discutindo o que é o papel do parlamento, dos parlamentos, né? Nas três esferas, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Federal e Senado. Qual é o papel, em linhas gerais, de um parlamento? Bom, parlamentos, dentro da lógica tripartite do poder, que vem desde lá de Montesquieu, da França do século XVIII, ele tem uma dupla função, além de outras duas funções que são extremamente importantes. A primeira delas, legislar, ou seja, criar leis que vão obrigar os administrados, nós todos, os cidadãos comuns, e os administradores, os governantes, a segui-las. Então, o parlamento tem a primeira função de criar leis. É o parlamento que define regras, leis. É o parlamento que vai votar a reforma administrativa. É o parlamento que votou a reforma trabalhista ainda no governo Temer, que retirou direitos de boa parte da população brasileira. É o parlamento que votou a questão da reforma da Previdência, que praticamente acabou com a possibilidade de aposentadoria. Então esse parlamento que tem mudado a nossa vida, que votou o impeachment, que acabou com os direitos trabalhistas, que acabou com a Previdência, esse parlamento que faz isso, que tem sido pouco solidário com o povo, vai votar também a questão da reforma administrativa. E ele tem essa função de votar questões que envolvam a gestão da coisa pública. Então a primeira função do parlamento é criar leis, legislar, criar regras que tanto os administradores, os governantes, como os administrados, que somos nós, somos obrigados a seguir. E a segunda função, que é fiscalizar a atuação dos poderes executivos, né? Do caso do presidente, a Câmara e o Senado, dos governadores e dos prefeitos, Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores. A gente tem noção como sociedade disso? Muito pouco. Os políticos tratam a gente, nesse momento de eleição, como velhos amigos. Eles querem nos ganhar pelo coração, não pelo trabalho. Conheço você, moro na sua rua, tenho um trabalho prévio, te arrumei uma entrevista de emprego, te arrumei um adiantamento no médico. Eles tentam te vender com essas facilidades, algumas eles não conseguem, porque, ainda bem, ao longo dos últimos anos, alguns órgãos públicos ficaram mais resistentes à influência política. Uma janela, talvez por isso a reforma administrativa esteja em pauta, as pessoas querem um Estado menos resistente à influência política, mas as pessoas jogam com essa influência política, principalmente em cidades mais pobres ou cidades com a população menos letrada, com menos acesso à educação e à informação. Isso acontece. Então essas questões estão muito presentes. Eles tentam vencer pela proximidade. Porque o cara é simpático, porque foi criado comigo, porque prometeu segurança. A gente tem um problema muito sério no país em que segurança se resolve, segundo vendido em boa parte da imprensa, em boa parte da sociedade conservadora, segurança se resolve com resposta violenta. E a gente tem aí as milícias e, como já teve em outras épocas, os esquadrões da morte. Então, a resposta violenta a uma situação violenta geralmente traz péssimos resultados para o povo, traz péssimos resultados para a população, porque quem paga normalmente são os inocentes, ou seja, quantos inocentes, a maioria de pessoas inocentes, ou mesmo que cometeram pequenos delitos, pagam com sua vida, enquanto criminosos de terno e gravata roubam e matam milhões de pessoas, por exemplo, matam o futuro, boa parte desses parlamentares federais mataram o futuro de toda uma geração com a reforma da Previdência e ninguém imagina na violência como solução para eles. E aí a gente acaba votando por vários motivos. Seja
por essa relação de proximidade, seja porque em breves momentos, em campanhas bem produzidas, pessoas se colocam, mais uma vez, próximos a gente ou como melhores alternativas, sem, na maioria das vezes, dizer o que vão fazer, sem, na maioria das vezes, mais triste, terem a noção do seu papel. Eu sou de uma grande cidade do Rio de Janeiro, chamada Duque de Caxias, e essa cidade tem uma Câmara dos Vereadores que eu tenho certeza que boa parte ali não tem muito claro qual é a função de um legislador. Eu sou cidadão brasileiro e tenho muito claro que na Câmara Federal dos Deputados em Brasília, boa parte não tem a menor noção do que eles têm que fazer ali. Parece, então, que a única coisa que aproxima os nossos representantes da gente como povo é que eles também não têm a menor noção do que eles foram fazer lá. Para a gente ter uma noção de como o parlamento que a gente elege, os parlamentos que a gente elege, os nossos representantes, vocês querem ter uma noção de como eles estão tão distintos da realidade, basta a gente pegar números oficiais. Eu vou pegar da Câmara dos Deputados, porque são números mais públicos, boa parte desses números são cedidos pelos próprios parlamentares, e eu vou deixar aqui no link de onde eu tirei esses dados. E a gente, ao comparar os números da Câmara, as características da composição da Câmara dos Deputados e as características do povo brasileiro, a gente vai ver um descompasso muito grande, uma diferença muito grande. E é óbvio que essa diferença gera prejuízos, gera a defesa de interesses que não são normalmente de boa parte dos eleitores. Para vocês terem uma ideia, a Câmara tem 513 deputados, a Câmara dos Deputados do Brasil. Dos 513 deputados, 436 são homens e apenas 77 são mulheres. Ou seja, apenas 15% da Câmara dos Deputados é composta por mulheres. Para vocês terem uma ideia, as mulheres representam 51,5% da população e só são 15% dos representantes. As mulheres comandam hoje 28 milhões de lares brasileiros, esse é o número do IPEA. São as principais provedoras, as principais responsáveis. Isso significa que 45% dos lares brasileiros têm como principal provedor mulheres. Essas mulheres, que são 51,5% da população, 45%, quase 46% das provedoras, das principais provedoras desses lares, existem quase 16% dos lares brasileiros em que elas são as únicas provedoras, as famílias formadas só por mulheres e seus filhos, e a voz delas na Câmara é só de 15%, e não necessariamente aquele 15% tem, por exemplo, sensibilidade para lidar com questões de interesse das mulheres, quando muitas dessas questões são ultrapassadas, são perpassadas por interesses de uma sociedade machista e patriarcal. Na questão racial, a gente tem na Câmara 503 deputados federais autodeclarados pardos. O termo é horrível, eu não gosto do termo pardo, mas é o que a Câmara usa como termo. Autodeclarados pardos ou pretos, 125 deputados. Isso representa menos de um quarto dos deputados. Desses 125, 104 se declararam pardos e apenas 21 se declararam pretos. A gente está falando de uma população negra no Brasil, população preta, que corresponde a quase 55% da população, são maioria, e eles têm apenas um quarto da Câmara. Assim como as mulheres, muitas questões raciais que envolvem o preconceito, o racismo que está aflorado nesse país, não andam pela subrepresentação. E a gente sabe que essa representatividade a menor ainda é atrapalhada por uma mentalidade que ultrapassa gênero, ultrapassa questões de raça, ultrapassa questões religiosas, uma mentalidade conservadora que infelizmente hoje é dominante no país e no Congresso. Vamos pegar agora a questão das profissões, que eu acho que essa é sensacional. As profissões também autodeclaradas dos parlamentares, a gente vai ver que há um descompasso muito grande com a sociedade brasileira. A maioria de nós subempregados, a maioria da sociedade brasileira desempregados, subempregados, com relações de trabalho precárias, e a gente vai ver um Congresso que é um pouco mais seguro em matéria de atividade. Homens, principalmente homens brancos, como a gente já viu, com profissões estáveis, com uma tendência a uma mentalidade conservadora. Não são trabalhadores. São, por exemplo, 133 empresários, é o maior grupo. Eles se declaram empresários.
Profissionais liberais, se você botar advogados e médicos, são quase 100. E boa parte desses profissionais liberais, eles se alinham, são mais de 100, eles se alinham a esse pensamento conservador que é natural que esse empresariado tenha. Ou seja, mais de um quarto da Câmara de Empresários, e se você juntar com advogados e profissionais liberais, como médicos, engenheiros, você vai ter aí quase 40% da Câmara. Então, se a gente somar militares, policiais civis, policiais militares, delegados da Polícia Federal, são 32 pessoas que têm esse perfil mais próximo à repressão ao crime. Janela, antes que alguém me condene, eu não sou contra a repressão ao crime, eu sou contra o estabelecimento da violência como um padrão civilizador. A violência não civiliza. A violência do Estado é uma resposta bárbara à barbaridade da violência cotidiana. Então, 32%, 32 deputados, que representam quase 7% da Câmara. Se você pegar pecuaristas, grandes produtores rurais, eles são em torno de 16. Estou falando de autodeclaração. Tem gente que é pecuarista, mas diz que é médico. Então são 16. São pessoas também que se alinham aos empresários. São pessoas, por exemplo, que têm críticas ao direito do trabalhador do campo. Tem críticas e apoia o fim de direitos do trabalhador da cidade. E tem outra figura. Vivemos um país de intolerância religiosa. A gente vai discutir isso em outro vídeo, a intolerância religiosa. Religiosos evangélicos são, neste momento na Câmara, segundo as minhas contas, os autodeclarados, volto a dizer, pode ter alguém que é advogado, mas que se declararam como cantores gospel, teólogo, pastor evangélico, são 20 parlamentares. Isso dá quase 14% da bancada. Se você for para o lado dos trabalhadores, a maioria de nós, você vai ver, por exemplo, que o maior grupo são servidores públicos. Talvez aí uma outra janela, um motivo de você querer acabar com a estabilidade. É uma classe trabalhadora que ainda está lá dentro enchendo o saco. Porque as outras, que não têm às vezes espaço para fazer campanha, dinheiro, são muito menos representadas. Comerciário, apenas um. Industriário, ou seja, trabalhador da indústria, e metalúrgico, se a gente botar metalúrgico como trabalhador da indústria, 4. Trabalhadores da agricultura familiar, apenas 2. Outra coisa que eu esqueci de dizer no começo e volto agora, a representação indígena. Nós temos hoje uma indígena na Câmara, da Rede. É a deputada Joênia Wapchama. É a primeira deputada indígena desde o Juruna, que foi deputada em 1982. Então, é óbvio que o perfil de representação que está na Câmara dos Deputados não é o nosso perfil como população, como sociedade. É óbvio que isso afeta. É óbvio que há questões outras para além do perfil. Não é porque um cara é branco, empresário, que ele vai ser conservador necessariamente. Mas a tendência é que seja. A tendência é que essa galera que aperta a tua mão e diz: eu sou teu amigo, tamo junto, amigo do bairro, eu te arrumo uma vaga, vota em mim porque, eu botei água aqui na rua, porque eu asfaltei. Esse cara que vai para o Congresso Nacional votar reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa, todo o resto, esse cara vai para lá para discutir questões maiores, tá tentando te ganhar com asfalto, cal e capina. Ele ganha o seu voto e é financiado, quem faz o jingle, quem paga a campanha, por interesses outros. Na maioria das vezes, muito próximo aos interesses, quando você tem uma estrutura social ou um perfil social próximo a quem está te financiando. Então a gente precisa entender algumas coisas. Esse vídeo quer ajudar nesse sentido, estabelecer o debate nesse sentido. O que os parlamentos fazem? Aquele que a gente vai votar agora é o mais próximo para a gente, são as câmaras municipais. O que elas fazem? Quais as leis que elas votam? Elas fiscalizam os prefeitos? Ele sabe que ele vai lá votar lei? Porque a maioria não sabe. Então, esse cara que te vende a capina, que te vende o cal, ou ele não conhece o que ele vai fazer, ou ele conhece e não quer que você saiba. Quer que você vote aí, quer que você ache que ele é amigo dele, para que ele possa ser amigo daqueles que são seus verdadeiros amigos. O grande capital, o grande empresário que o financia. E por mais que eles disfarcem, a estrutura social da Câmara dos Deputados mostra que a gente está votando errado. Ah, Benito, para terminar, você está dizendo que se eu sou negro eu tenho que votar em negro, que se eu sou mulher eu tenho que votar em mulher, que se eu sou índio... Não, você tem que votar em quem melhor lhe represente, em quem melhor sinta seus interesses. O que não dá
para considerar normal é que uma sociedade onde 54% da população é negra tenha menos de 25% de representantes negros. Numa sociedade em que 52% são mulheres, a gente tem apenas 15% das mulheres. Há um descompasso, onde a maioria de nós é de trabalhadores e subtrabalhadores e quem esteja lá votando sejam os empresários. Então, o que a gente precisa fazer é entender a função desses caras e começar a procurar, a ver o que eles vão fazer para além da capina, para além do cal no meio-fio.